Oi, gente, vamos lá. É, Quero apresentar o meu mais novo queridinho da vez: Espiritualidade e Transcendência, Carl Jung. Na verdade, esse livro não é dele. Esse livro é uma formatação da psicanalista junguiana Brigitte Dorst, que ela é alemã. E o que ela fez? Ela compilou as obras de Jung, na qual ele fala sobre espiritualidade, sobre religião, porque na ocasião não existia o termo espiritualidade, então era religião. E como a religião, a espiritualidade afeta a psique do ser humano, do indivíduo. Jung é um psicanalista maravilhoso, amigo íntimo de Freud, enfim, e ele tem esse livro. Ela compilou, então assim, ela fez um trabalho à humanidade, né? Porque ao invés de pegar vários livros no qual Jung fala de qual a relevância da espiritualidade ou como a, a psicologia trata de assuntos ligados à religiosidade, como isso afeta o indivíduo. E isso vem a calhar justamente com o assunto do que estamos tratando agora, do Curso em Milagres, capítulo 11, que fala do ego, Deus e o ego. Fiz aqui algumas anotações que eu vou seguir agora. Vamos ver. Eu tô falando assim devagar, porque é tanto conteúdo, eu tô com medo de me empolgar e esquecer alguma coisa. Mas vamos tentar. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Jung, ele fala que existe o inconsciente. Existe o consciente, que é eu fazendo as minhas escolhas. Eu quero comprar extrato de tomate, quero comprar leite. Isso é um pensamento consciente. Existe o pensamento inconsciente, que é determinado pelas minhas experiências. Até Freud fala sobre isso. As minhas experiências na vida, como eu reagi a elas, vão manifestar no meu inconsciente. Vai estar lá guardado. Então, na próxima situação que eu viver uma situação daquelas, tá lá várias gavetinhas, como é que eu devo me comportar. Né? A gente faz isso automaticamente. E existe o inconsciente coletivo. Inclusive, ele fala assim: Freud não acreditava muito nessa questão do inconsciente coletivo. E aí ele comenta, Jung comenta, ele fala: gente, tirar o inconsciente coletivo é tirar o canto do rouxinol, né? Lindo. Ele fala: como é que o rouxinol canta se ninguém ensinou ele a cantar? Como é que o João de Barro faz a casinha se ninguém ensinou ele a fazer? Existe um inconsciente coletivo no tipo de vivência que ele vive, que faz com que ele faça o que ele faça. Nós, como indivíduos, temos nosso inconsciente coletivo também. E existem, à medida que eu experiencio algumas informações na minha vida, esse inconsciente vem à tona. Ele fala dos arquétipos também. Nós temos todos os arquétipos e o que vai determinar o qual eu vou utilizar vai depender de como eu vou, das experiências que eu vivo, né? Daquilo que eu queira viver também. Por exemplo, tem o inconsciente, no inconsciente coletivo do, do líder. Eu quero ser líder. Aí a pessoa fica focando nisso, o inconsciente vai agir nela. É aquilo que você busca. Enfim, enfim. Falando agora do que ele está falando sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade. Jung fala o seguinte: existe um momento na vida do indivíduo em que ele acessa uma alma coletiva, uma alma inconsciente, que ele chama de o arquétipo de Deus. Uau! Quando a pessoa ativa esse arquétipo de Deus, acontecem mudanças, transformações psicológicas, transformações físicas, transformações na vida dessa pessoa. Existe uma transformação. Quando a pessoa, ele fala que Deus é um arquétipo, não necessariamente a pessoa precisa acreditar em Deus para desenvolver o arquétipo de Deus. Não é legal isso? Por exemplo, eu quero desenvolver o arquétipo de mãe. Eu não quero ser mãe, mas eu quero desenvolver esse arquétipo por quê? Porque eu quero ter uma relação com a minha profissão de uma forma materna, ou seja, colocar a minha profissão em primeiro lugar. Então, esse arquétipo da mãe vai fazer com que eu deixe de lado a minha vaidade e coloque em primeiro lugar a minha função, porque a mãe, ela tem isso, né? Ela
dorme tarde, acorda cedo e tá lá feliz da vida. Ela não tá nem aí que o cabelo dela tá descabelado, ela não tá nem aí que ela não tá comendo direito. Por quê? Porque o arquétipo da mãe foi acionado, ou seja, existe um ser à frente dela. Existe um ser que ela guia, porque esse arquétipo tá sendo trabalhado nela. Então, se eu desenvolver esse arquétipo em mim, não querendo ser mãe, mas querendo me doar a algum empreendimento meu, isso pode acontecer. O arquétipo de Deus, assim como ele fala, ele pode ser desenvolvido quando existem transformações psíquicas, físicas, enfim, de toda a ordem. E esse arquétipo, ele tem algumas formas de ser desenvolvido. E eu lembrei do Paulo Coelho nesse momento que ele explica essa situação, porque ele fala assim: não necessariamente uma pessoa que tem uma religião, ela vai ativar esse arquétipo nele, essa conexão com o divino que existe dentro do inconsciente coletivo. Não necessariamente a pessoa pode ir à igreja, pode ter os seus ritos, pode gostar desse ambiente, no entanto ela não conectou ao divino. Existe a possibilidade 2, que é a pessoa tem uma religiosidade, ela estuda o conhecimento intelectual do que é Deus e ela se conecta a esse divino. Mas lembrando que essa conexão com o divino não é mental, é de alma, né? É da psique. Então, assim, não é o meu consciente, é o meu inconsciente que vai conectar isso. A prova disso é que tem gente que não estuda nada a respeito, tem gente que não segue nenhuma religião, mas ela se conectou ao divino. Eu lembrei do livro do Paulo Coelho, no início do livro dele, na introdução, ele faz essa introdução falando sobre... O Paulo Coelho é bruxo, mágico, enfim, mago, e ele buscava esse conhecimento hermético. Os hermetistas estudam sobre essa conexão com o divino, né, com a alma do inconsciente coletivo, porque traz muitos benefícios físicos, enfim, isso traz benefícios à pessoa que adquire essa capacidade. Ela vive em função disso, é uma transformação. É o transformar, que ele fala, metal em ouro. E no final ele descobriu que é a pedra filosofal que possibilita essa transformação. E ele fala que no período de estudo dele, ele lia muito livro herméticos, dos hermetistas. Esses livros são cheios de simbologia, é muito difícil de entender. Então ele por muitos anos ele estudou e não conseguiu se conectar. Até que ele conheceu uma pessoa que ele confiou muito, que foi o mestre dele, que ele tinha uma conexão, não só mental, mas inconsciente, era algo né, que a gente chama de coração. E ele perguntou assim, por que é tão difícil? Por que eles não facilitam esse simbolismo pra gente? Ele falou assim, existem 3 modos de conectar a esse divino. Ou primeiro, por meio do intelectual, você estuda e você consegue se conectar porque você vai entendendo, fazendo uma conexão ou outra. É um processo, né? E você acaba aprendendo. Ou a pessoa estuda muito e ela acaba deixando só no mental, não desce pro coração, que a gente fala, ou seja, o inconsciente dela não se conectou ao divino, foi só o mental, então ela não vai ter a conexão plena dessa divindade. E existem aquelas pessoas que não estudaram nada, que não sabem de hermetismo, que não sabem de leis do universo, mas elas já se conectaram. O Siddhartha Gautama, o Buda, foi assim, ele nunca estudou, mas ele percebeu por A mais B, se conectou por meio da meditação. Na verdade, a maior parte dos grandes líderes e religiosos, né? Jesus, por exemplo, nunca estudou também. Ele já tinha essa conexão nele mesmo, na alma, tudo bem, ele foi enviado, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas ele era o cara, né? E foi muito interessante o Paulo Coelho falar desse assunto, e o Paulo Coelho, ele entendeu, ele se conectou ao divino da forma dele, porque ele entendeu que não era só uma questão mental, era uma questão também do coração. Então ele conseguiu a pedra filosofal que transforma o metal em ouro. Então, falando dessa questão, gente, de se conectar ao divino, da busca pelo divino, que
é uma opção de escolha, você tem que escolher buscar. A mitologia, os grandes clássicos aí da infância, a professora Lucilena Galvão gosta muito de falar disso, as histórias infantis, elas falam sobre isso. Por exemplo, o herói, o mito do herói que vai buscar a princesa, resgatar a princesa que está lá no castelo. A princesa é a alma, a princesa é esse divino que existe dentro da alma da gente. E ele, quando inicia essa jornada dele para buscar a princesa, ele é um ser totalmente despreparado. Ele não sabe nada, ele não conhece nada, ele é como diz a professora Lucilena, ele não tem nem barba. E ele vai com um propósito, uma meta, ouve o despertar do interesse. A partir daí, no caminho dele até resgatar essa princesa, aparece um mago para ele, que dá uma capa que ele fica invisível, ele luta com o dragão, e isso lhe deixa ele mais forte, ou seja, ele passa por um processo de crescimento, de evolução física, mental, né, que faz com que ele seja capaz de chegar lá e buscar e resgatar essa princesa. É tudo simbologia para dizer que realmente no início do processo, na busca do divino, você é um ser do ego, um ser aqui que está totalmente vulnerável. Não somos seres vulneráveis. Então, orais e vigiais, né? Porque aquilo que você assiste, aquilo que você consome, tudo isso vai determinar quem que você está acessando, né? Os arquétipos do teu inconsciente que você está acessando. As novelas têm muitos arquétipos nas novelas. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de assistir qualquer conteúdo, qualquer filme, qualquer música, todos eles acabam manifestando no teu inconsciente o arquétipo. Eu conheci um arquétipo agora, gente, que é o arquétipo do fã. Isso é perigosíssimo, você se tornar fã de uma pessoa. Enfim, tem até o arquétipo do jogador de futebol, né? Que a gente tem já no nosso inconsciente coletivo o que é o jogador de futebol, enfim, dinheiro, mulher, enfim. E a pessoa que é muito fanática, ela desenvolve no inconsciente dela esse tipo de arquétipo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então quando eu digo que quando a gente inicia o processo de busca pelo divino que há em nós, nós somos totalmente vulneráveis e no processo que vai haver uma transformação. E como Jung fala, é uma transformação que acontece, é uma transformação física, é uma transformação psíquica, e não sou eu falando, não é o Curso Milagres falando, são informações científicas que falam que existe uma mudança. Existem pessoas que iniciam esse processo, gente, como eu falo, né? Meu Deus, já tô 12 minutos, já leio as informações. Existem pessoas que iniciam essa busca porque elas sabem dos benefícios que isso vai trazer. Eu já falei isso em outros vídeos, que o universo colabora para que você atinja essa meta. Você veio aqui para isso, para se conectar ao divino. Você tem a opção de ficar aqui nesse mundo, né, do ego, com essas coisas finitas, ou você se conecta a algo maior, algo divino, algo que nunca acaba, né? Algo que é para sempre. E é uma escolha sua. O que eu ia falar? Perdi minha linha de raciocínio. Enfim. Bom, vamos lá. Nossa, eu já esqueci total. Deixa eu dar um pause aqui pra lembrar o que eu ia falar. Lembrei. Então, assim, como existe um processo o universo vai ajudar a pessoa a se conectar ao divino, afinal de contas nós estamos aqui para isso, existe um processo de ajuda material, né, de toda a ordem. Então, assim, existem pessoas que buscam isso como fim, né? O poder da atração é isso. Esse poder que a gente tem de co-criar, algumas pessoas usam como meio, como fim. Finalidade é ficar rico, ficar milionário, é ter saúde, né? Porque isso são meios. Mas o fim, na verdade, é a conexão com o divino. Tem gente que para nesse meio. Ah, não, vou usar a lei da atração para conseguir vaga no estacionamento, vou praticar a lei da atração para conseguir casa, carro, apartamento, e você fica sempre nesse meio. Você nunca chega ao fim. O fim, para todas as coisas, todas as riquezas, a herança de Deus, é para você se conectar ao divino e não para ter essas vontadezinhas satisfeitas. Vou ler as frases então, já tá ficando escuro, daqui a pouco escurece, eu tô aqui falando.
do Jung, falando sobre esse respeito de como o arquétipo de Deus, que é o divino, quando é acionado no indivíduo, quais são as manifestações, o que acontece. Página 11 do livro Espiritualidade e Transcendência, do Jung. Tem-se chegado a resultados impressionantes na pesquisa sobre a conexão entre espiritualidade e saúde, como, por exemplo, nas áreas da redução do estresse, da expectativa de vida, da redução das doenças cardíacas e circulatórias e de incremento do bem-estar. Quando a pessoa está conectada ao divino dela. Ai, deixa eu falar essa frase, gente. Falando dessa questão de... Os hermetistas tratavam de questões de bruxaria, enfim, né? Enfim, de manifestar poderes, riqueza, essas coisas todas, né? Por alguma lei da natureza, eles estudavam a lei da natureza e conheciam isso. Esse poder que existe, que acontece, né? Como Jesus fala, quando você tem fé, você pode remover montanhas, você faz o que você quiser. E aí tem gente que chama isso de sobrenatural. Tem poderes sobrenaturais. Jesus transformava água em vinho, né? Vamos dizer que é poder sobrenatural. Ele tinha poder sobre matéria. Por quê? Porque ele se conectou à alma, ao divino que existe nele. Então, uns chamam isso de sobrenatural. Quem chama isso sobrenatural somos nós, seres humanos, que temos uma visão limitadíssima do que é a verdade sobre o universo. E eu falo bem assim: que absurdo, disse a mosca de um dia, quando ouviu pela primeira vez a palavra semana. A mosca, ela tem um dia, gente. Então, se você falar para ela que existe a semana, ela vai falar: gente, é um absurdo, isso não existe. Assim somos nós também. Existem muitas coisas que acontecem no universo que a gente fala: isso é um absurdo, isso é... como é que é mesmo? Isso é sobrenatural. Não é sobrenatural pra gente que tem uma visão extremamente limitada das coisas. Tá, deixa eu continuar lendo aqui. Página 13. A crença em Deus dá lugar hoje ao anseio por uma experiência espiritual com essa realidade última. A religiosidade é um traço básico da natureza humana. Trata-se da tendência profundamente enraizada em nós de abrir-nos para a totalidade e a unidade. Encontro cada vez mais pessoas que são religiosas sem confessar o credo de nenhuma religião. Identifico nisso um vestígio da evolução progressiva da consciência. Aquilo que eu falei, existem várias formas de se conectar ao divino. Pode ser pela religião, mas também pode ser por meio da conexão, porque nós somos seres divinos. Então, essa conexão, se você cala a tua mente, você vai ser capaz de acessar. Que o mundo, tanto por fora, página 18, que o mundo, tanto por fora como por dentro, é sustentado por bases transcendentais, é algo tão certo quanto nossa própria existência. Livro científico falando. Constato que todos os meus pensamentos giram em torno de Deus, como os planetas em torno do Sol, e como estes são atraídos irresistivelmente para Ele, como um Sol. Os planetas giram em torno do Sol. Dizem que o Kybalion fala, o que é acima a abaixo, né? Tudo que existe lá fora existe aqui também. Assim como o Sol é o centro e existem os planetas que são atraídos pelo Sol, nós também somos atraídos por algo divino em nós. Eu sentiria como o maior dos pecados se tivesse que oferecer resistência a esse poder. Que lindo, né? E dizem que o pecado é isso. O que é o pecado? É aquilo que te tira do teu caminho. Nós estamos aqui, esse corpo é um veículo e eu estou rumo a um propósito. Quem me fez sabe o que é melhor pra mim. Eu não sei, mas tem alguém que me fez e sabe o que é melhor pra mim. E eu tô nesse rumo. Se me deixar guiado, se eu deixar ser guiada por essa energia, nossa, eu falei no masculino agora. Eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Qualquer distração que eu tenha nesse meio do caminho é o que chama de pecado. E aí ele fala que eu sentiria como o maior dos pecados se tivesse que oferecer resistência a esse poder. Existe um poder maior que você, se deixa levar por esse poder. Gente, eu tô falando rápido porque eu ainda tenho que ler o curso de milagres, né? Página 28. A sociedade do quem pode mais chora menos, com suas assim chamadas agências egoístas e a mudança e perda de valores ligado a esses processos de mudança social, lançam muitos em um vácuo existencial. Incluindo os que aparentemente têm tudo do que se vive, mas pouco ou nada do que para que vale a pena viver.
Página 28, gente. Tão gostoso ler esse livro. Esse livro sim parece um romance. Lendo esse livro, eu percebi como é difícil ler o Curso em Milagres, porque o Curso em Milagres eu tenho que ler várias vezes a mesma página para entender. Diferente desse livro científico, que foi, nossa, uma delícia, assim, segue a leitura fácil. Então eu tenho que dar a mão à palmatória que realmente o Curso em Milagres não é fácil de entender. Mas é aquele mito do o mito do herói, né? A hora que você se propõe a buscar a princesa que está no castelo, você vai adquirindo as capacidades que você precisa para chegar até lá. Então, é uma questão de começar. Que lindo que ele falou aqui, né? Então, assim, por isso que existem cada vez mais pessoas que vivem por si mesmas, esse poder da atração e querem manifestar isso e aquilo, são cada vez mais insatisfeitos porque vivem por benefício próprio, quando na verdade a gente está aqui para um benefício maior, para voltar ao divino, e nós somos todos um, a gente tem que se identificar com essa célula maior. Enfim, gente, não vou mais ler isso aqui porque já deu 20 minutos, eu vou ler agora o Curso em Milagres, no capítulo 11, que fala sobre ego e Deus. Quem que você quer seguir? Você quer seguir quem? Você pode continuar seguindo essa vozinha do ego ou você volta pro divino que há em você. Vamos lá. 11. Eu coloquei algumas... Capítulo 11 do Curso em Milagres, vamos começar. Nada que vive, página 205. Nada que vive deixa de ter um pai, pois a vida é criação. Portanto, a tua decisão é sempre uma resposta para a questão: quem é meu pai? E serás fiel ao pai que escolheres. Quando a gente começa a se questionar, o que eu estou fazendo aqui? Você tem que saber de onde você veio. Quando você sabe de onde você veio, você sabe para onde você vai. Quem que é teu pai? Ah, meu pai, eu quero ser o pai da riqueza, eu quero ser filho da riqueza, eu quero seguir, então tá bom, segue. Aí você vai, o teu ego vai te levar para isso. Não, eu sou filho de Deus, então você vai voltar pro divino. Assim como a maçã nasceu para ser maçã, ela serve como todo mundo nasceu para servir e volta a ser uma macieira, porque ela volta a ser aquilo que o pai dela, de onde ela veio, diz para onde ela vai. Vamos lá? Entretanto, mesmo a pequena centelha em tua mente é suficiente para iluminá-lo. Traze essa luz contigo sem medo e bravamente segura junto do fundamento do sistema de pensamento do ego. Nós temos um pensamento egóico, nós somos seres limitados, seres que a gente é, mas existe uma centelha divina nossa que está ali esperando você notá-la para que ela se manifeste. Meu irmão, página 206. Meu irmão, tu és parte de Deus e parte de mim, Jesus Cristo falando. Quando afinal tiveres olhado para o fundamento do ego, sem recuares, assustado, terás também olhado para o nosso. Eu venho a ti, do nosso Pai, para oferecer-te tudo mais uma vez. Não recuses com o fim de manter escondida uma escura pedra angular, pois a sua proteção não vai salvar-te. Eu te dou a lâmpada e irei contigo, Jesus Cristo falando. Nós vamos junto a Deus. Eu te dou a lâmpada e irei contigo. Tu não compreenderás sozinho essa jornada. Tu não compreenderás... Ai, que lindo! Eu vou com você, Jesus se coloca à disposição. Você não vai conseguir fazer essa jornada sozinho, que é a jornada do herói, né? Eu te conduzirei ao teu verdadeiro Pai, que tem necessidade de ti, assim como eu. Não responderás ao chamado do amor com alegria? Não responderás ao chamado do amor com alegria? Você tem um chamado, nós temos esses dois seres que gritam, né? O ego foi feito para uma forma de proteção nossa. O ego é feito por nós mesmos e ele só tem medo. E existe a outra voz que é o divino. Você não vai responder com alegria essa voz do divino, que é o que o Jung fala. O próprio Jung fala que é uma atração tão forte como se fosse os planetas girando em torno do Sol. Enfim, gente, não vou ler mais, que já deu muito tempo esse vídeo. E eu queria só dizer que é aquela teoria minha, né? Não importa o que você resolveu, como você resolveu iniciar essa jornada, né? Saiba que você não está sozinho nessa jornada, você está aqui para isso, a tua função é essa, só que você tem o poder de escolha. A partir do momento que você escolhe ser guiado por Deus, ser guiado para Deus, é manifestado em você essa alma divina, esse poder divino que está no inconsciente coletivo. Então,
Jung fala que existe isso, Jesus fala que existe isso. Quem mais que você precisa ouvir para dizer que isso existe? Enfim, gente, se esses conceitos todos saírem da nossa cabeça e forem para o nosso coração, a gente, mais do que se iluminar, porque de forma geral as pessoas buscam hoje, eu quero me iluminar, não sei quem lá se iluminou, não interessa, é o processo que vai te fazer uma pessoa mais preparada para viver e para voltar para casa do Pai, que a gente veio aqui para isso, só para isso. Não se iluda, tá bom? Já deu 25 minutos. Deixa eu ir embora que já tá ficando escuro. Beijo, tchau!